Quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos, meu pai conseguiu um emprego muito bem pago e tivemos que nos mudar de uma cidadezinha no interior da Pensilvânia para Brookmont, em Maryland. Na verdade, meus pais ficaram empolgados com a mudança, pois passamos de uma casa pequena e decadente em uma área de baixa renda para uma propriedade enorme em um dos melhores bairros de Maryland. Na época, eu era uma criança antissocial, então não me importei muito em deixar amigos para trás, já que praticamente não tinha nenhum. Meus pais disseram anos depois que me dar uma nova chance foi uma das razões pelas quais decidiram mudar nossas vidas tão rapidamente. A nova casa era enorme, e até meu eu de 10 anos percebeu que não passaríamos mais dificuldades financeiras. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o quintal. Ele tinha um grande labirinto de cercas vivas perfeito para brincar de esconde-esconde ou pega-pega. A melhor parte, no entanto, era a casa na árvore no fundo da propriedade. Mas chamar de casa na árvore é pouco. Era mais como um castelo na árvore. Não era um projeto simples de fim de semana. Era enorme, conectando 6 ou 7 árvores próximas, com 3 níveis e até uma escada de verdade. Ficava óbvio que um profissional havia construído aquilo. Por um tempo, meus 2 irmãos mais velhos, Sean e Harold, e eu, brincávamos na casa na árvore todos os dias. Era o ponto alto do nosso dia. Mas eventualmente eles se cansaram. Já estavam na adolescência e nada parecia mais legal para eles. Acabei sendo o único que ainda brincava lá, o que me deixou arrasado. Um dia, subi na casa na árvore e encontrei um bilhete dobrado em um canto. Até hoje lembro exatamente o que estava escrito no primeiro bilhete. Olá, eu sou o homem do marshmallow. É um prazer te conhecer. Qual é o seu nome? Eu fiquei eufórico. Achei que fosse uma brincadeira dos meus irmãos e resolvi entrar no jogo. Respondi ao bilhete com meu nome, usando um papel e uma caneta que apareceram misteriosamente lá. Nos dias seguintes, mais bilhetes começaram a aparecer. No início, eram mensagens inocentes, típicas de algo que meus irmãos escreveriam. Mas com o tempo, os bilhetes começaram a ficar mais estranhos. O homem do marshmallow fazia perguntas cada vez mais pessoais como: qual a sua hora favorita para brincar no quintal? Ou, qual janela da casa é a do seu quarto? Foi só quando ele perguntou algo como: como são suas roupas de dormir? Que eu fiquei realmente incomodado. Confrontei meus irmãos, mas eles juraram que não tinham nada a ver com isso. Foi aí que percebi que algo estava errado. Naquela noite, enquanto estava na cama, ouvi batidas na minha janela. Fiquei paralisado, meu coração disparado. Estava escuro demais para enxergar, e eu estava com medo de olhar. Quando finalmente criei coragem na manhã seguinte, puxei as cortinas e quase gritei. Minha janela estava coberta de marshmallows colados do lado de fora. Achei que fossem meus irmãos pregando uma peça de mau gosto. Então, na noite seguinte, planejei pegá-los no flagra. Quando as batidas começaram novamente, corri até a janela e abri as cortinas. Mas não eram meus irmãos. Do outro lado da janela havia um homem. Ele era velho, com olhos amarelados e dentes podres. Seu cabelo era ralo e estava em tufos. Ele me deu um sorriso assustador quando percebeu que eu o tinha visto. Gritei tão alto que meus pais correram até o meu quarto, mas quando chegaram, o homem havia sumido. Chamaram a polícia, que vasculhou toda a propriedade e a casa na árvore, mas não encontraram nada. Nem mesmo as notas misteriosas levaram a alguma pista. O homem nunca mais apareceu, mas meus pais me proibiram de voltar à casa na árvore. Hoje, já não moro mais naquela casa, mas toda vez que visito meus pais, não consigo deixar de olhar para a casa na árvore com um arrepio na espinha. Essa continua sendo a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Meu filho mais novo, Luke, acabou de ir para a faculdade. Embora eu esteja muito orgulhoso dele, a casa agora parece mais silenciosa do que nunca. Silenciosa demais, para ser honesto. É engraçado como, quando as crianças são pequenas, você sonha com paz e sossego.
Mas quando finalmente chega, não é tão reconfortante quanto imaginava. Por algum motivo, a partida de Luke desbloqueou uma parte da minha memória que eu quase tinha esquecido. As pessoas dizem que é normal pensar mais nas memórias da infância dos filhos em momentos como este, então acho que não é tão surpreendente. Lembro-me de quando ele era apenas uma criança cheia de energia e curiosidade, sempre se metendo em alguma coisa. Mas há uma memória daquele tempo que definitivamente não é só feita de sol e arco-íris. Luke tinha 8 anos quando isso aconteceu, e até hoje eu não consigo entender completamente o que foi. Sou carpinteiro de profissão e sempre fui bom com as mãos. Naquela época, era ainda mais ativo e adorava fazer projetos caseiros. Um dos meus favoritos foi a casa na árvore que construí para Luke no quintal. Ela ainda está de pé até hoje. Não era apenas uma plataforma simples pregada em uma árvore. Eu coloquei meu coração naquele projeto. Tinha paredes, telhado e uma escada de madeira adequada que levava à entrada. Era resistente. Eu queria que Luke se sentisse como se fosse uma extensão da nossa casa e acho que consegui. Minha esposa Christy não gostou da ideia no início. Achava que a casa ficava alta demais e não era segura. Mas Luke era do tipo que vivia escalando árvores, e eu achei mais seguro construir algo com uma escada do que deixá-lo subir em galhos que poderiam quebrar. No final, Christy aceitou, e Luke amou a casa na árvore. Nossa casa ficava no fim de uma rua sem saída, em uma área relativamente arborizada. O quintal fazia limite direto com o bosque, e foi justamente isso que fez Christy e eu nos apaixonarmos pela casa. Era privativa e tranquila, o que combinava com o nosso estilo de vida. A casa na árvore ficava estrategicamente posicionada, e eu podia vê-la perfeitamente da janela do nosso quarto. Isso me tranquilizava, pois caso algo acontecesse, eu teria uma visão clara da escada. Tudo parecia normal por bastante tempo. Luke brincava sozinho na casa na árvore, já que seu irmão mais velho havia superado essa fase. Mas um dia, Luke começou a falar sobre um amigo imaginário chamado Jake. Sabíamos que Jake era um amigo imaginário porque nenhum vizinho tinha uma criança com esse nome. Não era incomum crianças terem amigos imaginários, mas Luke já tinha 8 anos, uma idade em que isso não era tão comum. Christy achava fofo, mas eu achava estranho, especialmente porque Luke nunca tinha demonstrado interesse por amigos imaginários antes. Logo, ele começou a passar cada vez mais tempo na casa na árvore, o que nos preocupou. Quando perguntei sobre isso, Luke disse que Jake não gostava de brincar dentro de casa e só aparecia na casa na árvore. Achei aquilo bem bizarro, mas na época, não dei muita importância. Tudo mudou quando um dia, Luke apareceu em casa com um olho roxo. Perguntei o que tinha acontecido, e ele disse que tinha brigado com Jake. Achei que fosse uma desculpa para encobrir uma briga com outra criança, mas ele insistiu e começou a chorar, correndo para o quarto. No dia seguinte, decidi investigar a casa na árvore. O que encontrei lá me deixou enjoado. Meias e sapatos infantis sujos, embalagens de comida, pratos e até desenhos estranhos nas paredes, como de animais selvagens e uma aranha gigante com um rosto completamente preenchido com lápis. Confrontei Luke, que me disse que os sapatos e meias pertenciam a Jake e que ele levava comida porque Jake só falava quando estava de barriga cheia. A partir desse dia, proibi Luke de ir à casa na árvore. Alguns dias depois, ao olhar pela janela do quarto, vi algo que me deixou arrepiado. Um menino magro e pálido descendo da casa na árvore. Ele não era Luke nem uma criança da vizinhança. Quando corri para fora gritando, o menino fugiu para o bosque, rápido como um raio. A polícia foi chamada e investigou a área, mas não encontrou nada. Luke, interrogado, revelou que Jake dizia ser um menino mágico que vivia na floresta com seus amigos animais e tentava convencê-lo a deixar a família e ir morar com eles. Nunca mais vimos Jake. Até hoje não sabemos quem ou o que ele era. Christy acha que havia algo sobrenatural nisso, mas só de pensar nisso eu já sinto um arrepio. O que você acha que era? Uma entidade ou algo pior? Isso aconteceu há algumas semanas, então ainda está fresco na minha mente.
Eu moro em um subúrbio tranquilo em Delaware, mas sou um estudante do 2º ano da faculdade na Califórnia. Isso aconteceu durante o recesso de outono, em outubro, quando voltei para casa por alguns dias. Eu volto para casa sempre que posso, o que, honestamente, sempre parece um pouco agridoce. Adoro ver meus pais, mas eles são muito tradicionais, o que pode ser sufocante. Uma das coisas que me enlouquece é o quanto eles são rígidos em relação à maconha. Mesmo agora que foi legalizada aqui, eles surtariam se soubessem que eu fumo. Eles nunca realmente se acostumaram com a ideia de que agora sou adulto. Não consigo entender muito bem a posição deles sobre isso, mas, no final das contas, eles são meus pais, e eu nunca os desrespeitaria, especialmente enquanto estou sob o teto deles. Sempre que estou em casa, preciso ser discreto para evitar ser pego. Odeio admitir, mas me tornei um mestre em me esconder dos meus pais ao longo dos anos. Nem consigo contar o número de vezes que saí de casa escondido à noite, sem mencionar outras travessuras que costumava fazer. Meu pai tem o nariz de um cão farejador, então fumar dentro de casa não é uma opção. Felizmente, minha antiga casa na árvore ainda está de pé no quintal da frente. Meus pais a construíram para mim quando eu era criança, e embora esteja desgastada e rangendo em alguns pontos, ela se manteve surpreendentemente bem. Ela é alta o suficiente nas árvores para estar basicamente escondida da vista, especialmente da casa. Lá de cima posso ver tudo: o quintal, a rua, algumas janelas da casa, mas ninguém pode me ver, a menos que saibam exatamente onde procurar. Quando era mais jovem, a casa na árvore era o lugar para onde eu ia quando precisava escapar, o que, se você soubesse como eu era na infância, acontecia com relativa frequência. É meio difícil falar sobre isso com todas as memórias antigas voltando, mas vou direto ao ponto. No sábado antes de eu voltar para a escola, meus pais estavam em um evento ou algo assim, que ia durar até tarde da noite. Eu sabia que eles não estariam em casa por horas, mas não sabia exatamente quando voltariam. Não queria correr o risco de ser pega no quintal, então subi na casa na árvore com meu estoque só para garantir. Estava frio lá fora, e eu podia ver minha própria respiração no ar. Tenho uma teoria de que o clima frio induz mais nostalgia, mas pode ser só coisa da minha cabeça. Era silencioso e pacífico lá em cima, e era bom estar sozinha. Sempre gostei de estar em lugares altos, então isso definitivamente melhorou a experiência. Assisti ao pôr do sol enquanto pensava na escola animada para voltar. Quando terminei, já estava quase escuro lá fora, o que significava que eu tinha cronometrado tudo perfeitamente. Foi quando percebi. Enquanto olhava pelo quintal, uma luz se acendeu na casa. Eu congelei, sabendo que era a única pessoa em casa. Meu coração começou a disparar enquanto eu olhava para a janela, sentindo aquele medo instintivo que só surge em situações de verdadeiro perigo. Minha visão começou a se fechar em torno daquela única fonte de luz, como se ela estivesse me atraindo. Poucos momentos depois, um movimento no quintal me tirou daquele estado dissociativo. 3 figuras encapuzadas estavam circulando pela propriedade, claramente tentando se mover rapidamente. Meu estômago despencou ao perceber o que estava acontecendo. Vi as 3 figuras se dirigirem para a entrada da frente, e foi quando uma 4ª figura abriu a porta e as deixou entrar. Meu peito apertou ao perceber. Minha casa estava sendo assaltada. Eu não sabia o que fazer, mas não conseguia desviar o olhar. Parte de mim estava congelada e outra parte ainda tentava me convencer de que o que eu estava vendo era real. Um dos assaltantes ficou do lado de fora, andando pelo quintal. Acho que uma parte subconsciente de mim agiu porque olhei para baixo e meu telefone estava na minha mão, aberto no teclado do aplicativo de chamadas. Sem pensar, disquei 911 e sussurrei para o operador, tentando ser a mais silenciosa possível. Contei o que estava acontecendo e desliguei, mas ao guardar o telefone, a luz da tela deve ter chamado a atenção do cara, porque ele virou a cabeça rapidamente para olhar para as árvores. Me abaixei, mas fiquei preocupada que ele tivesse me visto. Não demorou nem 3 segundos para eu ter a resposta. Ouvi uma voz gritar, "Ei!", claramente direcionada a mim. Espiei por uma das tábuas de madeira e vi uma figura escura caminhando em direção à base da árvore. Ele sabia onde eu estava.
Eu tinha certeza disso. Ele chegou à base da árvore e começou a subir os degraus de madeira que levavam à casa na árvore. Gritei que a polícia estava a caminho na esperança de assustá-lo, mas ele não parou. Ele continuou subindo, suas mãos agarrando os degraus como se estivesse determinado a me alcançar. Sem pensar, peguei meu bong, a única coisa ao meu alcance, e joguei com toda a força. Ele acertou a cabeça do cara e se despedaçou em 1000 pedaços. Ele soltou um grito alto e caiu no chão. Ele não estava muito alto, mas foi o suficiente para fazê-lo reconsiderar. Em vez de subir de novo, ele correu de volta para a casa e gritou para os outros que ainda estavam lá dentro. A próxima coisa que vi foram os 4 correndo para o quintal, de onde aparentemente tinham entrado. Meu coração ainda estava disparado. Não demorou nem 3 minutos para a polícia chegar. Eu estava tremendo tanto enquanto descia da casa na árvore que achei que fosse cair. Tentei contar o que aconteceu, mas minhas palavras eram um caos. Ainda não sei como me sinto sobre tudo isso. Não quero nem pensar no que teria acontecido se aquele cara tivesse conseguido subir até a casa na árvore. Estou de volta à escola agora, mas, sendo honesta, não tenho dormido bem desde o incidente. Estou apavorada com a possibilidade de essas pessoas voltarem, e ainda mais aterrorizada por meus pais estarem lá sozinhos. Estou preocupada com a segurança deles, e só espero que seja a última vez que ouvimos falar dessas pessoas. Espero nunca ter que dar uma atualização, mas darei, se Deus me livre, algo acontecer. Quando eu era criança, tive uma experiência muito assustadora na minha casa de infância. Minha família se mudou para essa casa quando eu tinha cerca de 4 anos, então eu realmente não lembro de nada sobre a casa onde nasci. Nós moramos no que chamo de minha casa de infância dos 4 aos 14 anos, ou seja, exatamente 10 anos. Eu adorava aquela casa e tenho muitas memórias boas de crescer lá. Nos mudamos para outro estado quando eu estava começando o ensino médio, o que foi um pesadelo por si só, mas isso não tem nada a ver com essa história. No quintal da minha casa de infância, havia uma casinha na árvore. Ela foi construída pelo dono anterior para seus filhos. Acredite ou não, quando meus pais visitaram a casa, um dos principais atrativos foi o quão amigável ela era para crianças, especialmente o quintal, ideal para mim e meu irmão mais velho. Meu irmão, Kyle, é 2 anos mais velho que eu, então ele tinha 6 anos quando compraram a casa. Segundo meus pais, ficamos muito empolgados com a ideia da casinha na árvore. Meu irmão e eu brincávamos lá com amigos que fizemos ao longo dos anos, mas com o passar do tempo eu parei de brincar nela. Aos 12 anos, obviamente, já não brincava mais ali, mas nessa idade, admito que era um pouco problemático. Eu costumava dar trabalho para meus pais, ser castigado frequentemente e, em geral, fazia birras e causava brigas em casa. Um fim de semana, meu pai me castigou por causa de reclamações repetidas da minha orientadora na escola sobre meu comportamento e minhas notas. E como o adolescente revoltado que eu era, naquele momento, achei que odiava meus pais. Naquela noite, me recusei a dormir em casa. Peguei alguns cobertores e travesseiros e fui para a casinha na árvore dormir lá. Não era a primeira vez que fazia isso, e meus pais sabiam quando eu fazia. Eles não se importavam. Era minha pequena forma de rebeldia. O que meu pai não sabia é que eu levei meu Nintendo DS comigo, mesmo estando proibido de jogar videogame ou assistir TV. Passei horas jogando Animal Crossing antes de começar a ficar com sono e eventualmente dormir. No entanto, acho que dormi por apenas alguns minutos. Não tinha nem entrado em sono quando acordei com uma voz do lado de fora chamando meu nome. Tommy, Tommy. Eu ainda estava confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Parecia a voz do meu pai. Tommy, você está aí em cima? Tudo que lembro é que era uma voz grave de homem adulto. Não respondi, mas meu coração começou a disparar por alguma razão. Logo depois, ouvi os passos na escada da casinha, rangendo enquanto alguém subia. E então, no quase completo breu da noite, vi alguém enfiar a cabeça pela abertura do chão. Não conseguia ver o rosto. Via apenas a sombra do contorno da cabeça. A pessoa disse,
Ah, aí está você. Eu respondi. Pai? Mas foi aí que a pessoa parou de falar. Por uns 20 segundos fiquei olhando para aquela cabeça que presumia estar olhando de volta para mim. Esperava que meus olhos se ajustassem à escuridão, mas algo me dizia que aquilo não era o meu pai. Levantei-me e corri para a janela da casinha gritando pai, o mais alto que pude. Vi a luz no quarto dos meus pais se acender e também ouvi passos descendo rapidamente a escada da casinha. Momentos depois, meus pais saíram correndo pela porta de trás. Meu pai me jurou que ele não estava lá fora pregando uma peça em mim. Meus pais acreditaram em mim. Não foi como em um daqueles filmes de terror estúpidos onde os pais não acreditam na criança. Meu tio, que ainda era policial na época, foi chamado por meu pai para pedir conselhos. Ele fez um boletim de ocorrência no dia seguinte. Mas não havia muitas informações para dar além do fato de que ouvi uma voz de homem, vi o contorno da cabeça e a pessoa sabia meu nome. Obviamente não havia muito com o que a polícia pudesse trabalhar. Eu nunca mais passei a noite na casinha. Meu pai, por um tempo, achou que poderia ter sido um dos vizinhos que morava diretamente em frente à nossa casa, mas ele nunca conseguiu provar isso. Por anos, sempre que via esse vizinho e ele me cumprimentava, tentava lembrar da voz daquela noite. Mas nunca consegui lembrar com clareza suficiente para fazer uma comparação. Ainda é um mistério muito perturbador que permanece na minha mente.